Diversos países pelo mundo têm enfrentado o fortalecimento de uma agenda antigênero, ou seja, que dificulta mulheres e comunidade LGBTQIA+, acessar direitos e políticas públicas. No Brasil, estudiosos das questões de gênero apontam que, apesar do diálogo entre coletivos e os poderes públicos ser conflituoso, a partir de 2016 ele tem se tornado cada vez mais difícil, chegando a ser rompido com a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República em 2018. É o que Úrsula Brevieri, mulher trans, estudante de Ciências Sociais na Universidade Estadual de Londrina, nos conta. Eu acho que tem algumas questões que tem que pensar sobre isso. Primeiro que eu acho que isso que você fala é real. A gente tem, tipo, alguns diálogos com muitas problemáticas, assim, com governos conservadores, e agora a gente, com governos progressistas, ditos progressistas, né? E aí agora a gente tem esse Estado que não só não delibera, como também delibera contra, né? E eu acho que é uma questão que precisa ser muito pensada. Eu, inclusive, falei sobre isso na minha fala na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que a gente teve a oportunidade de trazer algumas problematizações no fórum. E em 2018 a gente não tinha Bolsonaro, já tinha Temer e tal, mas em 2018 o STF já reconhecia que o Estado brasileiro tem omissão, ele comete a omissão na discussão sobre políticas de minorias sociais, né? Minorias sexuais, especificamente, o STF estava se referindo, né? E aí a gente vai então para esse campo agora de que as coisas não só não estão caminhando, como parece que elas estão caminhando para trás, né? Então acho que para mim tem um exemplo muito claro sobre isso, sabe? Que eu não sei exatamente a partir de quando, mas a gente vinha numa linha a partir dos dossiês da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que produz o dossiê todo ano sobre assassinatos de pessoas trans, sabe? No Brasil, transexuais e travestis, né? E os dossiês da ANTRA, por mais que falassem de muita violência, você tem uma série histórica de uma tendência, ao menos, de diminuição dos casos de assassinato. E é uma virada. O governo, a vitória do Bolsonaro é a virada. Volta a crescer. As pessoas, os discursos violentos se empoderam. As pessoas não têm mais tanto medo de proferir certas coisas. Os ataques do atual governo a estes segmentos da população podem ser observados de diversos modos, como o aumento das violências. Em 2020, o Brasil se manteve como o país que mais mata transexuais no mundo, chegando a 175 assassinatos identificados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. O Paraná ocupa a 7ª posição entre os estados que mais assassinaram pessoas trans entre os anos de 2017 e 2020, atingindo 29 mortes. A maior parte das vítimas tinha entre 15 a 29 anos. A expectativa de vida de transexuais no país é de 35 anos, enquanto a da população em geral é de 76 anos. Mas apesar das violências, a estudante considera que coletivos LGBTQIA+, têm se mobilizado para não apenas resistir, mas criar novas formas de se manterem vivos. Precisava mesmo estar conscientizando as pessoas, humanizando, abrindo espaço para um debate humanizado, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que o Bolsonaro ele legitima, né, essa fala. Eu acho que mais do que ele faz no nível da política pública formal, é essa política pública informal, que é a representação de um presidente que dispõe, que fala certas coisas e não tem problemas com isso. Não só por conta do seu fórum privilegiado, porque se devia-se transpassar a questão do fórum privilegiado, mas não transpassa, porque exatamente porque a gente tem essa Constituição que não é só o Bolsonaro no poder, né? É uma estrutura inteira de questões. E eu acho, sim, que é muito difícil falar de pessoas LGBT e o Estado no Brasil. É muito, muito, muito difícil. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem conquistado. E eu acho isso lindo. Eu acho isso muito interessante, sabe? Porque quando eu vejo, por exemplo, vou pegar do meu campo, né? A articulação de pessoas não binárias,
até há 2 anos atrás, a gente não tinha nenhum caso, nenhuma jurisprudência, nenhum nada de pessoa que teria conseguido uma terceira opção de sexo nos registros. E a gente conseguiu, e os 5, 6 estados que a gente tem hoje, que tem permitido isso, é tudo dentro da era Bolsonaro, sabe? Então eu acho que, assim, ao mesmo tempo que é um momento, assim, de muito afronte, muita retirada de direitos e muita dificuldade, aumento da dificuldade, e realmente uma coisa que afeta diretamente a vida, não é só no nível da política institucional, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, também é um momento de resistência. Eu acho que, na resistência, a gente tem aproveitado, inclusive, conseguido conquistar direitos, sabe? Então, em algum momento, a gente imaginou assim, já era, a gente já tinha uma questão problemática e agora, com esse governo, a gente está perdido, sabe? Assim. E aí, nesse meio, a gente tem lutado, tentado conseguir, tem conseguido coisas, sabe? Então eu acho que é dialético, é absolutamente dialético, sabe? Porque é difícil dizer. Porque a gente não parou e ao mesmo tempo eu acho que, inclusive, por conta do movimento da gente entender a situação que a gente estava, num fascismo ativo no Brasil, assim, como política de Estado, sabe? A gente também, nesse instante eu acho que a própria concepção da gente entender que a gente estava nesse momento nos moveu a ações muito mais, por exemplo, enfáticas, intensas, que possibilitaram a conquista que talvez a gente não conquistasse. E aqui eu não quero ficar vangloriando o Bolsonaro e dizer, pelo Bolsonaro a gente conquistou, mas eu acho que nesse instante a gente conseguiu produzir alguma coisa, e isso é incrível, sabe? Porque a gente pode pensar essas coisas. Outra coisa é a própria questão da doação de sangue, né? De homens que se relacionam com homens, de travestis, e absolutamente é uma coisa assim que vai contra o imaginário do conservadorismo, do reacionarismo brasileiro. Seria para crescer essas narrativas de que não, do que a gente viu muito na epidemia da AIDS, né? De que o maior vetor é o LGBT, o maior vetor é o HC, como é que é? Homem que se relaciona, HRH, né? Se relaciona com homens e toda essa estigmação, assim. Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu, sabe? Nesse instante, sabe? Então, eu pensando, como que é o nome desse sentimento, assim, de que no meio do caos a gente está conseguindo achar resposta, sabe? Porque precisa ter um nome, não é possível, sabe? É confuso, mas ao mesmo tempo é interessante, sabe? É esperançoso em algum sentido, mas também é assustador em outro, sabe?